Pai Senhor, meus irmãos, que quem vos fala é o Diácono Luan, novamente aqui me dirigindo para as classes da Escola Dominical dos Senhores e das Senhoras, a classe de Assé e de Simeão da Igreja Assembleia de Deus Vida em Cristo, do Nova Metrópole, para lecionarmos, meditarmos sobre a lição do domingo amanhã, a lição número 11, que tem por título Compromissados com a Evangelização. Dando continuidade ao estudo dos aspectos do pentecostalismo, nós, além de desconstruirmos alguns equívocos que existem sobre alguns aspectos das igrejas consideradas neopentecostais e pentecostais, nós vamos dar ênfase agora na parte prática do pentecostalismo, no que diz respeito a pôr em prática aquilo que recebemos do nosso Senhor Jesus. A lição de número 11 tem como textuário: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A verdade prática nos diz que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Ou seja, a nossa servidão para com os homens não é simplesmente porque somos menores, mas porque servimos a um que é superior a todos, que nos instrui a agir dessa forma. E essa instrução ela está presente no texto da leitura bíblica que realizamos em classe, que é a passagem que está escrita em Marcos, o Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 14 e versículo 20, que fala assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Ou seja, aqui foi formada o que costumamos dizer da grande comissão, a comissão de discípulos, de apóstolos posteriormente, que foram incumbidos pessoalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo a transmitir a todos os homens, a todas as criaturas, a questão do evangelismo, do evangelho, da palavra de salvação. Ou seja, aquilo que eles receberam lhes foi outorgado para que, através dele, outras pessoas, pecadores, se rendessem ao evangelho de Jesus Cristo, ao seu poder de salvação. A nossa introdução da nossa lição de hoje vai dizer que o reino de Deus ele cresce na medida em que avançamos, no sentido de que quando avançamos perante o reino das trevas, levando a palavra de salvação para aqueles que são incrédulos ou que rejeitaram até então a palavra de Deus, e então conseguimos, ali através da ação do Espírito Santo, do convencimento do Espírito Santo, trazer pessoas para o reino da luz, o reino de Deus consequentemente cresce. Vimos que Jesus começou o reinado de Deus aqui, através do novo evangelho, sozinho. Posteriormente salvou, chamou especificamente 12 apóstolos, 12 discípulos, para que eles posteriormente angariassem mais pessoas para o reino de Deus. Vejamos que isso aconteceu lá em Atos, quando, por exemplo, Pedro, que agora mudado de um pecador que negou Jesus, passa agora a ser um homem cheio do Espírito de Deus, e em uma pregação converte 3.000 pessoas. Então, o Evangelho de Cristo ele avança na medida em que o Evangelho é pregado para aqueles que não creem. E a partir do momento em que essas pessoas que não creem se convencem da verdade, da justiça e do juízo, então são acrescentados ao reino de Deus e, consequentemente, o reino de Deus cresce. Mas isso somente é possível pelo evangelismo, pelo ato da evangelização. E a igreja é interessante porque ela é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Ou seja, a igreja foi incumbida, como a gente viu aqui na leitura bíblica, de dar prosseguimento às obras de Jesus Cristo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, temos isso como obrigação.
não é uma mera opção, uma mera faculdade dizendo, hoje eu vou, hoje eu não vou. Ou então, pessoa familiar, enfim, qualquer situação em que tenhamos a oportunidade de pregar, a gente se esquiva dessa obrigação tão somente com base nas nossas vontades. Isso não é algo que Jesus se agrada, não é algo que ele nos instruiu, pelo contrário. Todas as oportunidades que Jesus teve, ele assim agiu, de modo que sempre transmitiu, além de qualquer outra coisa, mais acima de qualquer outra coisa, o seu reino, a palavra da salvação. Bem, a evangelização é uma prioridade, ela deve ser uma prioridade da igreja atual. Ainda mais nos tempos que vivemos hoje, né? O Evangelho, segundo o autor da lição, fala que a palavra em Evangelho é derivada da palavra grega eu, que é um advérbio, bem, e angélia, que significa mensagem, notícias novas. Ou seja, a palavra evangelion, que quer dizer boas novas, boas notícias, né? Costumamos dizer que o evangelho é a boa nova de salvação. Afinal de contas, não trazemos só notícias, né? Trazemos uma notícia de um reino maior, de um reino melhor, de um reino onde não haverá pranto, nem dor, nem clamor. Ou seja, um reino de salvação, um reino que nos livra de todas essas angústias que esse mundo traz consigo, né? Ou seja, é a mensagem de Cristo que salva o pecador, como está escrito lá em João 3,16. É o meio pelo qual Deus usa para a salvação de todo aquele que nele crê. É interessante porque a gente viu, na verdade prática, no texto áureo, que o apóstolo Paulo falou que ele não se envergonha do evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação, né? Daquele que crê. Primeiro do judeu, ou seja, daqueles que seguiam a lei no tempo de Paulo, como também do grego, no sentido de estar falando de todos aqueles que não eram, né, o povo de Israel, ou seja, nós, né, gentios. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Se nós então recebemos essa virtude de Deus, como recebendo, pois, esse poder, devemos então transmiti-lo. E isso não deve ser motivo de vergonha, pelo contrário, deve ser um motivo de alegria, pois através de nós é manifestado o glorioso poder de Deus. Para quê? Para trazer a salvação para aqueles que não creem. E isso é interessante frisar porque muitos tentam argumentar, quando tentam fazer o evangelismo, trazendo adições à questão da palavra da salvação. Algumas igrejas, né, deturpam essa questão dizendo que Jesus, ele além de salvar, ele vai abençoar materialmente, podemos dizer assim. Existe esse argumento para tentar trazer pessoas, né, garear números, mas a verdade é que a salvação ela não é interligada a nenhum outro aspecto, materialmente falando, né, um aspecto terreno. Ela se preocupa primeiramente com a questão da salvação da alma de alguém. É interessante porque Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Poxa, como estaríamos, pois, em Jesus, se ele mesmo disse que no mundo estaríamos tendo aflições? Não faz sentido. Se eu vou ter aflições, então que eu viva da maneira que eu queira. Mas a verdade é que o Evangelho ele nos confronta a suportar todas essas angústias que o mundo, todas as tribulações que o mundo, por algo maior, um reino maior, um reino que não é dessa terra, um reino que o próprio Jesus disse que não era daqui. Ele, em sua palavra, deixou bem claro que se o reino dele fosse aqui, ele teria estabelecido. Mas a verdade é que o intuito dele era vir na terra estabelecer esse reino e, após a sua subida, nós, como igreja, pudéssemos transmitir isso. Primeiro anseando, né, viver esse reino e depois transmitindo esse anseio para aqueles que ainda não conhecem. De modo que o evangelho ele deve se ater tão somente à mensagem salvífica. De modo que não é necessário, pois, nenhuma adição para se pregar a verdade. Ou seja, o evangelho deve se pregar tão somente como a obra de Deus querendo salvar o pecador e levar aquela alma para o céu. E o fundamento dessa afirmação pode ser visto, por exemplo, quando Jesus salvou aquele ladrão que estava lá na cruz ao lado dele, que arrependido pediu perdão e pediu para ser salvo. E Jesus disse que naquele dia ele estaria com ele no reino dos céus. Ou seja, naquele dia ele iria morrer, mas sua alma não iria perecer eternamente no fogo do inferno, mas iria para o paraíso estar com Jesus. Ou seja, Jesus não se preocupou em tirar aquele ladrão da cruz, dar uma vida boa para ele, mas tão somente salvar a sua alma para que eternamente morasse com ele e jubilasse juntamente com Cristo. Então, nisso a gente pode ver o aspecto salvífico de Jesus, dando a entender e dando a concluir que
o Evangelho somente é em Jesus, não é necessário nenhum outro aspecto para pregar o Evangelho, e ele não deve se prender, pois ele não se preocupa em estabelecer nada mais além do que a salvação para a alma daquele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. E isso também, isso é importante porque somente quem recebe isso pode transmitir essa verdade. Ou seja, nós, como igreja, fomos estabelecidos para transmitir isso, né? É o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde ele fala que nós, né, fomos salvos para que, eu vou ler essa referência, para que tenhamos uma afirmação bíblica, né, sobre essa questão de sermos a agência pela qual o Senhor Jesus Cristo opera a sua salvação nos dias de hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala assim: vós, porém, sois raça eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo que nós antes éramos filhos da perdição, mas através da graça salvífica de Jesus, nós fomos convencidos de que temos um Salvador, um Redentor, e temos um reino maior, um reino além do estabelecido aqui nessa terra, que não é o reino de Jesus. Mas nós fomos chamados para isso, não somente para dizer que hoje somos crentes, salvos em Jesus Cristo, né? Somos mais do que isso, somos uma nação santa, como o apóstolo Paraguai, somos sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar esse reino do qual nós recebemos. Então aqui ele estabelece que nós somos sim povo de Deus, mas isso só é verificado a partir do momento em que nós damos aquilo também que recebemos, como Jesus falou, né? De graça recebeste, de graça dai. No sentido de que aquele que recebe verdadeiramente, então ele irá proclamar, pois ele não se contenta em ter algo tão maravilhoso somente para si, porque foi isso que Jesus fez. Quando ele falou que faríamos obras maiores do que a dele, não é porque seríamos maiores do que Jesus aqui na terra, ou receberíamos mais glória do que Jesus aqui na terra, não. É porque teríamos mais quantidade, né, de pessoas para poder avançar o reino de Deus além dos confins ali de Israel. Poderíamos verdadeiramente viver aquilo que Jesus falou, que é levar o evangelho para todos os confins da terra, né? Então, nós como agência exclusiva para fazer esse reino de Deus, que somos capacitados pelo Espírito Santo para podermos avançar esse reino de Deus. E é importante aqui, somente para frisar, que a mensagem do evangelho, como eu falei, ela se preocupa primeiramente com a salvação, aspectos da salvação. Então, ele não é necessariamente interligado com aspectos de boas palavras, de consolo, apesar disso ser intrínseco. Mas a verdade é que, como disse, o Evangelho se preocupa com a salvação. De modo que a igreja somente a igreja pode fazer isso, a igreja do Senhor Jesus. Porque uma palavra de consolo, uma palavra de bom ânimo pode ser dada por alguém que não seja uma pessoa crente. Vemos isso muitas vezes na nossa sociedade. Então, não há uma confusão, pois, nessa questão do Evangelho como uma palavra de bom ânimo. É algo inerente, sim, mas não necessariamente precisa ter. Por exemplo, utilizei um exemplo bíblico da questão do ladrão na cruz. Mas, por exemplo, utilizando hoje, nós como igreja, vendo uma pessoa que está ali nos seus últimos momentos, após um acidente de trânsito, por exemplo, temos a oportunidade de falar. Você vai dar uma palavra de bom ânimo? Vai, mas vai dar mais ainda uma palavra de salvação. De modo que aquela pessoa, independente dela sair ou não, a sua alma vai para o céu, se verdadeiramente ela se arrepender de seus pecados. Ou seja, o evangelismo, ele primeiro se atém ao aspecto da salvação. De modo que as demais coisas, né, essa questão de consolo, questão de angariar bens suficientes, pelo menos para viver uma vida digna, não algo, né, exacerbado, são consequências, né, da bênção de Jesus. Mas antes de qualquer coisa, como diz o apóstolo, como diz o profeta, independente da situação, ele se alegra no Senhor, porque o justo vive pela fé. A fé em quê? A fé que temos um Salvador, um Redentor, que um dia vai nos levar para o céu. E nessa toada, eu gostaria de ler aqui o capítulo 11, né, de Mateus, no versículo 4, que vai falar justamente sobre a questão de como o Evangelho de Cristo ele se dispõe aqui na terra, né? Fala assim o versículo:
capítulo 11, versículo 4 a 5, né, quando João, né, meio que duvidando ali de Jesus, manda os seus discípulos perguntar para ele se o reino de Deus havia chegado. E Jesus responde: vai e anunciai a João que estáis vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, há sim uma interligação em questão do reino de Deus em relação à salvação, de fazer milagres, prodígios, mas mais do que isso, Jesus, quando ele estava fazendo essa frase, ele estava dizendo, ó, os coxos andam, os cegos veem, os mortos são ressuscitados, mas mais do que isso, o evangelho, as boas novas do reino de Deus estavam sendo anunciadas àqueles que antes não tinham esse acesso, que eram os pobres, que não tinham acesso às sinagogas, a elite, né, religiosa, ou seja, aqueles que não tinham essa oportunidade, estava ali sendo anunciada a palavra da salvação. Ou seja, Jesus poderia ter dito, aos povos está sendo lhes dado bens materiais. Não, aos povos está sendo pregado o evangelho, o reino de Deus. Então, dando prosseguimento a essa questão da salvação, a gente conseguiu conceituar, pois, a prioridade, a necessidade da prioridade da evangelização na igreja, né? Estabelecendo nós como a agência pela qual o evangelho deve ser pregado, e isso sendo uma obrigação da sua igreja, né? Nós, como igreja, temos isso como obrigação, não como faculdade. Na nossa linha teológica, como eu havia dito, essa lição desse método está sendo muito importante para esclarecermos algumas questões relacionadas à nossa linhagem de pensamento, né? Vimos durante as lições anteriores algumas questões que muitas vezes são interpretadas ou atribuídas de uma forma equivocada a nós. E isso também se revela na questão da nossa linhagem de prosseguimento da evangelização, no que nós cremos como sendo a vontade de Deus para com os homens da terra, que é a pregação e da sua graça ilimitada, da sua expiação ilimitada. Isso significa dizer que a graça de Deus ela não está relacionada somente a algumas pessoas, embora Deus saiba na sua presciência quem será ou não, obviamente, mas quem será salvo. Mas nós, como não sabendo, apenas sabendo que somos obrigados, somos não por uma imposição ou por um jogo pesado, mas sim por transmitir aquilo que nós temos, a pregar o evangelho, como nós lemos na escola, na lição, na leitura bíblica em classe hoje, né? Perdão. Que nós somos comissionados pelo Cristo, pelo próprio Jesus Cristo, para continuar a sua obra redentora. Ou seja, a nós não foi incumbido a dizer quem deve ou não receber o Evangelho, mas tão somente a obrigação de proclamar. E nessa toada eu gostaria de fazer o uso da palavra de Deus lá do livro do profeta Ezequiel. É um princípio que está implícito, obviamente, a um episódio específico da Bíblia, mas que está ali dizendo a graça de Deus para com os homens antes mesmo da vinda de Jesus. Ou seja, ali nessa passagem que nós vamos ler, que está lá em Ezequiel 37, Deus, né, já estava manifestando como seria dado a sua obra redentora, podemos afirmar assim, em relação aos ímpios. Capítulo 33, versículo 8, Jesus ele se dirigindo aos chamados atalais, né, aqueles que tinham a oportunidade tinham o dever, na verdade, de vigiar e anunciar a cidade quando algum ataque estava vindo. Deus, ali se dirigindo a esse tipo de pessoa, falou o seguinte, Ezequiel 33, 8. Se eu disser ao perverso, ou ímpio, ao perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei de ti, ou eu o cobrarei de ti, como dizem algumas outras traduções. Ou seja, naquele momento, Deus estava dizendo, o ímpio, se eu disser que ele vai morrer, e tu, Atalaia, não anunciar que a morte dele se daria por conta dos seus maus caminhos, e ele morrer por falta desse aviso, então o sangue daquele ímpio seria cobrado do Atalaia. Aqui, pois, a gente se verifica justamente a necessidade de uma advertência para que nós, que seguimos nos princípios de Deus, aqui a gente pode ser colocado, né, nessa hipótese de sendo atalaias, de sermos obrigados a transmitir aquilo que é correto, segundo a palavra de Deus,
Se nós não fizermos isso, se furtarmos dessa obrigação, será requerido de nós, então, o sangue dessas pessoas. Ou seja, se nós, tendo a oportunidade de pregar o evangelho para aqueles que são ímpios, se furtarmos por conta própria, dizendo, não, eu não vou, e pronto. Então, aquele sangue talvez seja requerido de nós futuramente. Prosseguindo, apenas para confirmar e finalizar o raciocínio, fala assim no versículo 9, mas se falares ao perverso ou ao ímpio, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livraste sua alma. Interessante, porque Deus ele poderia dizer, se tu o convenceres e eles aceitarem, então os dois se livrariam de um juízo perverso de Deus, digamos assim. Perverso não, um juízo que findaria com a rejeição dele no reino de Deus. Aqui, pois, a advertência não é a preocupação exatamente com a atitude que o ímpio iria ter, mas sim com a atitude que o atalaia deveria ter. Ou seja, independente se o ímpio aceitasse ou não a arrependimento, a advertência para que ele se desviasse, né, do caminho mal que ele estava seguindo, isso não importava. O que importava, segundo essa passagem específica, era a atitude pela qual o atalaia iria tomar. Ou seja, aqui a obrigação da atalaia não era convencer a pessoa a se arrepender, mas tão somente advertir, tão somente pregar. E esse princípio, ele está explícito também lá em Mateus, novamente, né, no capítulo 10. Quando Jesus, instruindo seus discípulos, ele falou a seguinte afirmação, Mateus, capítulo 10. Quando Jesus, instruindo seus discípulos, falou que eles deveriam sim continuar levando as boas novas de salvação, curando enfermos, libertando os cativos, durante todas as cidades, mas quando chegasse na cidade, eles deveriam procurar um local para se fazer estadia. Mas, quando eles fizessem ali, eles tinham a obrigação de proclamar as boas obras. Mas, se por acaso eles não o fizessem, Jesus falou o seguinte, Mateus capítulo 10, versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Ou seja, aqui, mais uma vez, é ratificado esse princípio que nós vimos lá em Ezequiel. Eles deveriam ir, deveriam pregar, mas se as pessoas que ali não escutassem ou sequer o recebessem, eles não deveriam se preocupar com isso. Porque a obrigação deles era transmitir as boas novas da salvação. E isso é ratificado quando Paulo fala lá em 1 Timóteo, como 2 Timóteo, como está escrito na lição, em 3,14, que a vontade de Deus é que todo homem se salve. Não sabemos quem é, mas sabemos que a vontade de Deus é essa e sabemos que nós temos a obrigação de pregar, ou seja, não temos a obrigação de saber quem será salvo, temos apenas a obrigação de transmitir aquilo que nós recebemos. Essa é a visão dos pentecostais, não é influenciada por nenhum tipo de teólogo, né? Apesar de ser puxado mais para um do que para outro, mas a questão é que a Bíblia, a base bíblica dos pentecostais, a qual nós seguimos, é tão somente que sabemos que a vontade de Deus, cremos que a vontade de Deus é que a graça que ele derramou ali através da morte salvífica de Jesus seja exposta, foi exposta a todos os homens. E nós, como igreja, temos tão somente a obrigação. Se nós anunciarmos e a pessoa que está sendo alvo daquela pregação, daquela palavra, aceitar ou não, é entre ela e Deus. Mas se nós não pregarmos, então aí será entre nós e Deus. Então o sangue daquele ímpio talvez seja requerido das nossas mãos. O fato é que temos tão somente a obrigação de fazer isso, porque cremos dessa forma. Essa é a visão da nossa igreja, a visão das Assembleias de Deus no Brasil, pentecostais, né, que seguem a linhagem pentecostal e seguem uma linhagem bíblica, fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, temos que isso é uma obrigação, de modo que não podemos nos furtar, pois disso por conta de dificuldades impostas na nossa sociedade, né? Estamos passando por um momento bastante complicado desde o ano passado, vamos completar um ano agora da pandemia do coronavírus, é sabido de todos, e isso vem trazendo uma certa atitude prejudicial à questão do evangelismo que era acostumado fazer, né? O evangelismo na rua, o evangelismo porta a porta, o evangelismo adentrando em lares, trazendo a palavra de Deus, trazendo salvação, trazendo muitas vezes milagres,
Isso talvez tenha sido barrado por um bem maior coletivo, podemos dizer assim, para que não haja nenhum tipo de escândalo, dizendo que, por exemplo, a igreja estava sendo um agente causador de um aumento, né, do espalhamento desse vírus. Sabemos que isso seria uma causa de escândalo, apesar de não refletir a verdade, mas por prudência, né, optamos por atender às determinações das ordens das autoridades. Isso significa dizer, não significa dizer que a igreja deve parar de fazer o evangelismo. Pelo contrário, temos ferramentas hoje em dia talvez mais eficazes em relação ao alcance de número, em relação ao alcance da palavra. Quando, por exemplo, se dirigimos a uma só pessoa, ali podemos fazer uma argumentação, fazer uma exposição somente para uma pessoa ou para um grupo, né, quando vamos na rua. Isso é bom, essa questão do face a face é muito importante, porque a pessoa, além de escutar, ela está vendo alguém pessoalmente que foi alvo dessa graça. Mas hoje, infelizmente, por causa disso, dessas restrições, não podemos fazer isso, mas podemos, por outro lado, fazer uso, né, das ferramentas digitais, né? Hoje o livre acesso às ferramentas digitais tem possibilitado isso. E não necessariamente necessitamos fazer algo para todas as pessoas que vemos na internet, mas podemos fazer, por exemplo, para um grupo da nossa família, um grupo que todas geralmente as famílias têm, pode ser utilizado para a transmissão dessa palavra para a salvação de pessoas próximas a nós. De modo que o evangelismo, a evangelização, o ato de evangelizar, de trazer a salvação, ele não pode se furtar, porque, como eu disse, é uma obrigação nós, igreja, de fazermos isso. Então, a existência de ferramentas, a existência de canais de comunicação, do livre acesso que nós temos, deve ser utilizado como sendo uma força para que essa questão do evangelismo ela possa continuar. Não é casos isolados em que, por exemplo, através de cultos online, pessoas que estão ali escutando ou vendo são alvo do toque, né, da ação do Espírito Santo. Como eu disse, não sabemos quem será alvo, sabemos apenas que temos essa obrigação. E sabemos ainda que é o Espírito Santo, não é eu, não é você que convence com argumentos ou com belo discurso, mas sim através da ação do convencimento do Espírito Santo. É ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Interessante porque essa afirmação, ela é além de tudo isso que a gente falou, todas essas referências, ela se confirma no fato de que durante essas questões, durante esse momento que estamos vivendo, não podemos se furtar a ponto de ficarmos recolhendo nossas casas, obviamente, que isso, né, por conta das questões, mas em relação à questão do evangelismo. O campo evangélico nunca foi somente as quatro paredes da igreja, como aqueles que pregam, aqueles que são pentecostais verdadeiros sabem. O evangelho sempre foi o mundo. Por conta dessas restrições, não podemos, porém, ficar adstritos a isso. Isso é confirmado quando Mateus, novamente, né, o evangelho de Mateus, Jesus fala que lá no capítulo 13, no versículo 37 em diante, fala que, respondendo, né, aos discípulos, sobre a explicação da palavra do joio e do trigo, diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, como falei, a ação do Espírito Santo de convencimento é confirmada nessa passagem. É o Filho do Homem, né, obviamente na sua pessoa, hoje, do Espírito Santo, Jesus Cristo, é quem convence, ou seja, é ele quem salva. Mas o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, ou seja, nós somos a semente. Nós fomos alvos desse evangelho, mas nós somos os semeadores. Somos aqueles que plantam. Mas quem convence, como diz, é Jesus. A nossa obrigação então, somente é sair pelo mundo hoje em dia, sair de uma forma virtual, podemos elencar dessa forma, para que possamos continuar essa ordem que nos foi dada. E isso importa dizer que, independente das questões, diferenças ou cunhos ideológicos que tenhamos, a igreja nesse momento deve buscar a união para que a mensagem da salvação seja transmitida para aqueles que não têm. Esses tempos são sombrios não somente por conta de pessoas que são alvos dessa doença, outras coisas, desse isolamento, dessa falta de comunicação que a igreja está tendo uns com os outros, mas principalmente porque pessoas estão morrendo por outras coisas, entrando em áreas negras, sombrias da mente humana, como por exemplo a causa da depressão, isoladas e consequentemente agravadas nessas áreas,
e por conta dessas restrições, né, de bater na porta da pessoa, o evangelho aparentemente tem deixado, né, essas pessoas a sofrerem, às vezes até morrerem, sem ouvir uma palavra da salvação, de modo que compartilhamento, por exemplo, de uma mensagem de Jesus, pode muito bem suprir essa falta de contato físico. Ou seja, as dificuldades dos tempos atuais não podem ser uma barreira para que o Evangelho de Cristo seja proclamado. Até porque isso eu considero dizer que não seja uma barreira propriamente dita, mas sim seja uma ferramenta para que aqueles que se dizem igreja, mas na verdade não são, utilizem esse argumento para poder ficar livres, digamos assim, desse ônus. Eu não posso evangelizar por conta das restrições, mas a verdade é que não podemos utilizar desses argumentos, dessas justificativas, porque, como eu disse, a nossa obrigação é anunciar. E talvez, se nós nos furtarmos dessa obrigação, então um dia nós seremos cobrados por causa disso. É interessante porque, mais uma vez, ratificando essa afirmação, lá em Atos, no capítulo 26, o apóstolo, o escritor, né, Lucas, ele vai afirmar justamente essa obrigação, né, que nós temos, que nós herdamos, podemos afirmar assim, do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 28, fala assim, capítulo 26, perdão, versículo 28, vai dizer que nós aqui deveríamos, versículo 18 fala assim, capítulo 26, versículo 18, tá? Para lhe abrir os olhos, de livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Ou seja, Jesus, né, ali, o Espírito Santo nos enviou para povos, para quê? Para que nós, como diz o versículo 18, lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, mais uma vez ratificando aquilo que Pedro falou, né, que nós lemos lá na sua segunda carta. Nós temos essa obrigação para livrar, né, assim como fomos livres um dia das garras de Satanás e das garras das trevas, para que um dia possamos, juntamente com Cristo, viver na sua maravilhosa luz. Amém? Então, a questão da evangelização é justamente o ato de evangelizar. E o ato de evangelizar ele não é somente restrito a aquele modo, eu vou dizer antigo se referindo ao passado, mas não porque é ultrapassado. Esse modo antigo que comumente utilizávamos de evangelismo, de modo que ele também se reflete na questão do evangelismo. Por exemplo, uma ligação, numa palavra de Jesus através de ferramentas como WhatsApp, Facebook. Então, compartilhamento, né, de imagens ou de vídeo nesse sentido. Quantas pessoas não assistem gravações de homens de Deus que estão no YouTube e se convertem ali? O apóstolo Paulo falou que precisa tão somente que com a nossa boca confessemos a Jesus para recebermos a salvação. Uma pessoa, então, em casa, que está ali assistindo um vídeo até mesmo gravado, de pessoas que foram naquele momento utilizadas por Deus e recebendo, pois, ali, o convencimento do Espírito Santo, ela pode muito bem ser salva. Mas como, pois, crerão se não há quem pregue? E aqui o pregue, nos dias de hoje, ele é no sentido de transmitir a palavra de Deus, independente do modo, mas tão somente o fazer é necessário para que o Evangelho alcance pessoas que muitas vezes estão a quilômetros de nós, até em outros países. Ou seja, a obrigação tão somente de nós é continuar esse trabalho tão grandioso que Jesus nos ordenou que cumpríssemos aqui na terra, demonstrando o nosso amor por essas almas e o nosso amor pelo próprio Jesus a transmitir ao continuar a sua obra aqui nessa terra. Então, podemos concluir que não existe afirmação sem Jesus, ou seja, não basta dizer que para ser salvo você precisa viver de uma maneira boa perante a sociedade, de uma maneira, digamos, ilibada, de uma maneira justa. Isso não é suficiente para ser salvo. Basta que a pessoa proclame que é Jesus o seu Salvador e seu Senhor. E após isso, então, viva, logicamente, uma vida segundo os princípios da Palavra de Deus, como vimos em algumas aulas anteriores, cheias do Espírito de Deus. Porque isso é uma obrigação, isso é uma consequência daqueles que estão em Jesus. Se nós estamos em Jesus, como ele falou lá em João 15, somos ramos em termos de uma videira. Sem ele, nós nada podemos fazer. Mas se estamos nele, ele nos limpa para que possamos dar mais fruto.
Ou seja, tudo aquilo que um dia nasceu, que nasce em nós em relação a seguir os princípios de Deus é aperfeiçoado cada dia. Mas, independente disso, se uma pessoa aceita Jesus e naquele mesmo momento ela falece, o que é necessário, não somente para que ela seja salva, é confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Aí ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá lá escrito no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Essas boas novas, como citamos, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos, todos os homens. Mas há necessidade de alguém vá para levar essa mensagem de vida. Ou seja, essa é um compromisso que a igreja precisa assumir nos dias de hoje, independente das barreiras, independente da situação que um país vive, porque isso é o que Jesus nos ordenou. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Para quê? Só para nos dar uma palavra de conforto? Não. Para nos capacitar, para continuar fazendo a sua obra aqui nessa terra, independente de qualquer situação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu vou orar agora para finalizar e que possamos continuar nesse intuito de seguirmos a Cristo, não somente de boca, mas também no de fazer. Amém? Senhor Deus, meu Pai, Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma aula, Senhor, que Tu nos instruíste, Pai, na Tua palavra. Que o dom de evangelismo seja não somente visto como sendo algo exclusivo dos líderes da igreja, mas seja algo como sendo uma transmissão daquilo que nós recebemos, que é a Tua maravilhosa salvação. Que possa, meu Deus, abençoar aqueles missionários que estão no campo, que estão ali sofrendo, meu Deus, por amor de Ti, Tu possa abençoá-los, livrá-los de todo mal, para que o Teu reino continue avançando. E capacita, meu Deus, a Tua igreja, aonde quer que haja, meu Deus, um crente, que Tu possa, meu Deus, capacitar para transmitir o Teu Evangelho, a Tua obra salvífica. Que Tu possa continuar conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos livrando de todo mal, consolando, meu Deus, as famílias que estão sofrendo nesse momento, mas nos ajudando, nos lembrando que Tu é maior do que qualquer problema que existe nessa terra. Tu tem poder, meu Deus, até para fazer o impossível. Mais do que isso, Tu um dia nos prometeste voltar para junto contigo vivermos eternamente. Que possamos continuar nessa fé, crendo nessa promessa, Senhor. Ajuda a Tua igreja, pois é assim, meu Deus, que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus e Jesus Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.